Bom, gente, a ansiedade é um tipo de medo que todo mundo tem e ele é natural. Então, quando é que a ansiedade começa a ficar ruim? Quando ela passa a estar presente o tempo inteiro e a gente passa a viver no modo de sobrevivência, como se a gente estivesse na guerra. Já não é mais apenas quando realmente existe um medo que está ali presente. Ela é uma ocupação prévia que toma toda a nossa vida, que toma todo o nosso tempo e toma todos os nossos processos mentais e a gente começa a não conseguir mais fazer nada que não seja pensar naquele problema que nem está realmente acontecendo ainda ou que nem vai acontecer no final. Então, como vocês podem perceber, isso é uma coisa péssima para o funcionamento do dia a dia e começa a fazer com que a gente tenha sintomas e termine tomando ações que não são as melhores possíveis. Então, principalmente por causa disso, a gente tem que ter controle da ansiedade. Existem alguns transtornos que são causados pela ansiedade. Eles são, eu vou falar os mais comuns, tá? Porque são muitos. Mas são o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que isso quer dizer que você passa o tempo todo nervoso, preocupado, chateado e o tempo todo você não consegue se concentrar. Você não consegue funcionar mais direito por causa da sua sensação de o tempo todo tá pensando no futuro, o tempo todo tá querendo que algo mude, o tempo todo tá achando que tá insuficiente, o tempo todo. Então isso é TAG. Existe o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que as pessoas erroneamente acham que só tem a ver com limpeza. Ah, então se eu quero ficar limpando tudo, se eu quero ficar fazendo rituais de limpeza, eu tenho TOC. Pode até ser, mas o TOC, ele é obsessivo compulsivo. Então qualquer pensamento obsessivo, por exemplo, pessoas que ficam o tempo todo pensando no relacionamento, onde é que a pessoa tá, onde é que a pessoa vai, o que é que a pessoa tá fazendo, isso é um TOC também. Quer dizer, é um transtorno obsessivo, né? A parte compulsiva é a parte da atitude. Se esse pensamento obsessivo faz com que você tome atitudes compulsivas, aí virou toque total. Então, o que seria uma atitude compulsiva? Por exemplo, ficar olhando o celular da pessoa, ficar esperando mensagem, ficar esperando alguma ação diferente. E você começa a pensar que se você não ficar olhando o tempo todo, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então existe toque de muitas formas diferentes, não é só limpeza. Existe de inúmeras atividades diferentes que pensamento obsessivo é desenvolvido por toque. Outra coisa que a ansiedade causa também pensamentos intrusivos. Quem nunca sentiu isso? Você tá aqui numa boa, tranquila, aí de repente vem um pensamento assim solto. Não, você devia fazer isso porque vai ajudar você e tal. Ou então faça isso. Coisas que não necessariamente você tá pensando. Claro, isso não acontece o tempo todo, nem com todo mundo, tá, gente? Mas é comum acontecer. Você não tá maluco, né, como o povo fala, ou você não tá sofrendo de graves problemas porque você sentiu isso, porque você pensou isso. Agora, um conjunto de tudo isso leva a um sofrimento muito grande. Então, procure ajuda. Não precisa você esperar realmente desenvolver uma fobia, ou seja, algum medo absurdo de alguma coisa, até de sair na rua, até de estar em público, até de estar em multidões, que são coisas que normalmente, né, fora esse período de pandemia, mas normalmente todo mundo tem que fazer em algum momento, até para resolver coisas pessoais. A pessoa, imagine, não pode ir num serviço público, não pode tirar uma carteira de identidade porque não consegue sair na rua, não consegue. Então são coisas que atrapalham muito a vida da gente. Você não pode se divertir, não consegue ir ao cinema sem se sentir completamente tomado por uma sensação de desespero. Não consegue ir num shopping, não consegue ir numa praia. Então, poxa, ó a perda, né, de vida que isso causa. Não espere chegar a tanto. Se você já tá sentindo isso e não procurou ajuda, já saiba que você tem que procurar sim e que tem meios de ajudar você. Os profissionais de saúde vão te ajudar, de saúde mental, psicólogo e o psiquiatra, tá bom? Na verdade, eles podem ajudar bastante. Mas por que muitas pessoas não querem tomar remédio? Ah, porque é remédio psiquiátrico? Porque tem que ir ao psiquiatra para tomar? Muita gente pensa, ah, isso é coisa de maluco, não vou tomar remédio não, porque vão pensar mal de mim ou eu vou parecer fraco. Gente, na verdade, remédio tá aí para ajudar. Há um tempo atrás, a maioria dos remédios terminava dopando as pessoas, então elas não queriam. Muitas ainda pensam isso. Ah, eu não vou tomar remédio porque eu não vou conseguir mais dirigir, eu vou ficar o tempo todo lesado,
Tem algumas pessoas que ainda pensam isso por questões de antigamente, poderia mesmo ser assim. Mas já não é mais. O psiquiatra, que é o médico responsável, é a única pessoa que pode te passar remédio, tá? Pra você saber disso, psicólogo não passa remédio. O psiquiatra, ele vai entender você. Hoje em dia, ó, meu filho aí participando. O psiquiatra, ele vai entender a sua vida. Ele vai entender o que é que você tá precisando, seu dia a dia. Hoje em dia, os profissionais estão muito mais humanos, estão muito mais multiprofissionais. E é parte do atendimento. Então, se você disser assim, ó, eu não quero tomar esse tipo de remédio, eu não quero tomar tarja preta, o psiquiatra, ele tem que levar a sua vontade em consideração. Então, assim, remédio é uma coisa que veio para te ajudar. Não veio para piorar essa situação. Se você decidir que você não quer de jeito nenhum tomar remédio, você não precisa tomar, mas mesmo assim peça ajuda, porque existem formas de... Como é que a terapia, por exemplo, vai tratar da ansiedade? Existem meios diferentes, existem técnicas diferentes. Mas uma que é muito conhecida e que tem sido muito funcional é o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que o terapeuta ele vai entender de onde está vindo esse seu medo. De onde, quais são as origens, quais são as crenças que você está tendo, que estão fazendo com que você continue a manutenção desse medo. Então, quais são os seus gatilhos emocionais que levam você a ficar tão movido por esses medos? E aí, de pouquinho em pouquinho, vamos fazendo uma aproximação de você com o seu medo para você entender que talvez não cause tudo aquilo, que talvez você esteja sofrendo muito mais pela expectativa do que pela realidade. Então, a ansiedade vai baixando bastante. É uma coisa que demora um pouco, mas que no fim a mudança é duradoura, é muito boa. E funciona, tá? E funciona para vários tipos de coisas diferentes. Bom, eu não falei o grau mais agudo da ansiedade, que é o ataque de pânico, que muita gente está tendo e não sabe o que é. O que é isso? São aquelas situações onde você sente que perdeu completamente o controle da sua vida. Então você começa a ter taquicardia, você começa a sentir, a hiperventilar, a sentir às vezes até dor física e você acha que vai morrer. Mas a gente não vai, tá? Não vai. Aí, mas tem casos extremos que eu já ouvi falar que dá ataque cardíaco. Tá, gente, mas assim, não é normal, não é o comum acontecer isso, não é uma coisa viável. Se você for pegar realmente os dados e os fatos, é praticamente impossível você morrer de um ataque de pânico, mas você tem a sensação que isso vai acontecer e ela é muito forte. Então, como vou já falar logo aqui, uma técnica para poder você se recuperar. Primeiro de tudo, se você sabe, se você toma consciência e pede ajuda e você entende que você tem ansiedade, que sua ansiedade tá fazendo você sentir coisas, quando você tiver um ataque de pânico de novo, você vai saber que tá tendo. Então você vai pensar, a primeira coisa, eu estou tendo um ataque de pânico. E por mais bobo que isso possa parecer, isso muda muito. Isso muda o que acontece, porque você automaticamente retoma a sensação de que você tem controle da sua vida. Então, primeiro, pense logo isso. Eu estou tendo um ataque de pânico. Ok. Respire fundo, procure se acalmar e feche os olhos e comece a pensar nas partes do seu corpo. Então, eu estou sentindo meus dedos dos pés, estou sentindo os meus dedos das mãos, eu estou sentindo meu joelho, enfim. Vá mexendo as partes do corpo de acordo com o que você está pensando e se concentre nelas. Por quê? Porque trazendo o seu pensamento para a sensação, para o que está acontecendo agora, você vai conseguir voltar dessa crise de pânico, desse ataque de pânico. Você vai conseguir pensar, não, eu controlo o que eu sinto, eu controlo meu corpo, eu controlo minhas sensações. E isso vai ajudar bastante para que você saia da situação de emergência, tá? E aí, quando você conseguir se recuperar, procure ajuda. Para quê? Para você investigar as causas e para que isso não ocorra novamente, tá? Então, isso eu queria dizer para vocês o seguinte: a ansiedade atrapalha muito a vida de muitas pessoas
que estão por aí sofrendo e não foram procurar ajuda por achar que elas iam ser entendidas como pessoas fracas, como pessoas que não precisam de ajuda, elas que estão inventando, elas que estão aumentando. Muitas vezes a gente termina ouvindo isso de pessoas próximas e não busca. Busque ajuda, porque a sua vida pode ter uma qualidade muito melhor, sim. E você vai terminar pensando, poxa, por que eu não fiz isso antes? Eu sofri tanto. E não precisa, tá? Então, se vocês quiserem ouvir uma conversa completa sobre isso, eu gravei um podcast com meu amigo Ronan Carvalho, ele me convidou, Ovaí, né, que é a forma dele de falar pra gente ouvir as coisas, muito particular. E ficou muito legal, ficou engraçado, despojado, a gente se conhece há muitos anos. Então, se vocês quiserem ouvir, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Procurem ajuda, tá, gente? Beijo.